A gente tem acompanhado a discussão da reforma tributária há alguns anos já, mas esse momento chegou com mais intensidade agora. Acho que o momento político é oportuno para fazer essa discussão. E aí cumprimentar, na verdade, a Assembleia pela iniciativa da audiência, porque esse assunto precisa ser debatido melhor. Eu acho que ele impacta em todos os setores da sociedade. Se fala bastante nas empresas, mas, na verdade, a gente tem aqui o impacto para os consumidores. Tem impacto aqui na Assembleia Legislativa, na competência legislativa, que a proposta ela não é dita muito claramente, mas quando se fala numa das características ali, que ela terá uma legislação única nacional e uma alíquota nacional, ou uma alíquota estadual única, está se falando que a partir da reforma, em sendo aprovada a reforma que está em discussão, o principal tributo estadual, que seria o ICMS, ele migraria para o IBS e seria regulado e legislado federal pelo Congresso Nacional. E nós estamos falando do tributo que representa, historicamente, entre 85% e 90% da arrecadação do Estado. E essa competência está sendo transferida para o Congresso Nacional. Competência da Assembleia Legislativa do Estado. Está sendo transferido para um ente, ou para uma entidade, uma agência nacional, a arrecadação, que impacta o Executivo. A gestão sobre a arrecadação também está sendo transferida. A tributação migrando da origem para o destino, você também você tira do Estado a política de incentivos, porque a base dos incentivos é a tributação na origem, você está mudando esse modelo fortemente e sendo substituído por uma política de um fundo de desenvolvimento, que na proposta que está em discussão até agora, é muito pequeno, tem pouca coisa, poucas garantias estão lá de que, primeiro, o financiamento. Na apresentação constou aí em torno de 40 bilhões ano. É um financiamento considerado insuficiente para fazer frente aos incentivos fiscais hoje feitos. Então, na verdade, tem os aspectos positivos, é evidente, é uma discussão que está posta nacional, porque ela traz grandes ganhos também. Mas o que me parece importante aqui destacar é que essa escolha política precisa ser debatida. E eu acho que esse tipo de evento, a audiência pública, permite para que mais atores conheçam os diversos lados da proposta, façam as escolhas, porque o Congresso Nacional é que vai fazer essa escolha política. O sistema político como um todo, mas representado pelos nossos deputados e senadores. Então, trazer essa discussão para todos, ou entre todos, ou esclarecer, para que façamos depois uma escolha consciente, uma escolha clara. Então, nesse sentido, cumprimentar e dizer que estamos aqui para ouvir as contribuições e saber o que sai aqui do pensamento da Assembleia Legislativa e dos que aqui vieram prestigiar. Tem um troço aí chamado Pacto Federativo que está totalmente sendo desrespeitado. E eu queria só fazer um comentário antes do senhor palestrar, desembargador. Conheço essa conversa de agência, embuste, conversa fiada. Segundo, o ICMS tem que ser na origem, nós somos países produtores de matéria-prima, é na origem, nós já brigamos por isso, já ganhamos o negócio do gás. A gente vai mandar o ICMS todo nosso para os estados consumidores e é uma agência que vai administrar. Conversa fiada, não volta o dinheiro. Não volta o dinheiro. Quero deixar firme aqui para os prefeitos, para os vereadores, não vai voltar. Não tem confiabilidade do governo federal para dizer que volta. E a outra coisa que é importante, foi usado pelo palestrante, maravilhoso, obrigado por você ter vindo, foi usado o mesmo número, gente, 40 bi. Sabe o que é 40 bi para nós? O que ficou devendo da Lei Candir. Estou errado, Lauri? 40 bi. Nós somos Estado exportador, ficaram devendo 40 bi para os Estados exportadores, fizeram a lei lá, desobedecendo o pacto federativo, e depois vieram com 40 bi para discutir.
40 bi virou 4 bi para ser pago, Jader Julianelli, em 10 anos. Que conversa de... Olha, vou falar um negócio, isso não é canto da sereia, eu não sei mal o que é, viu, prefeito? Eu acho que a gente tem que ser bem claro nas coisas. Isso é conversa para boi dormir. Mato Grosso do Sul, se deixar aprovar um troço desse, nós somos muito mané. Eu vou passar isso agora a palavra para o nosso desembargador Alexandre Bastos. O tema é muito curioso, eu sempre fiz questão de participar de debates como esse. E também, assim como já disse aqui o nosso amigo secretário, que a fala é muito mais para contribuir e deixar algumas provocações que são importantes. Eu trago uma provocação que eu acho fundamental e eu não consigo vê-la como ponto de partida de discussão. E tomam como elemento externo para comparar o Brasil no mundo político. É uma questão de geopolítica. Eu vejo o estudo e a tentativa de aplicação de regimes que são de outros países, mas dificilmente se coloca na frente o tamanho da nossa situação. Nós somos um Estado-nação 15 vezes maior que a França. Dentro de São Paulo cabe o Reino Unido inteiro. O Brasil, sozinho com a sua área, alcança 80%, 85% de toda a Europa. Então, quando eu vou falar de tributação, é impossível eu tratar dessa questão sem considerar o nosso tamanho continental. E aí eu já entro no aspecto interno que eu tenho, que é fundamental. Antes de discutir a reforma, será que a sociedade está pronta para eu alterar drasticamente o Estado brasileiro? Porque é disso que se trata, né? O Laurico começou, o Paulo tocou no assunto e eu quero contribuir trazendo mais alguns elementos. Federalizar a tributação do tributo mais forte de consumo, que é o ICMS, significa, na verdade, se eu analisar o aspecto constitucional e o Pacto Federativo, significa tornar o Brasil um Estado nacional. Não é mais Estado federativo. Eu não tenho mais federação, torna-se um Estado unitário. É disso que a sociedade está querendo? Pode ser, de repente, a sociedade brasileira quer isso, mas aí que se faça um plebiscito para perguntar. E não coloque um assunto desse travestido dentro da reforma tributária, porque é disso que se trata. No mau sentido, aqui o plenário está cheio de prefeitos. Sabe a dificuldade que os senhores têm para lidar com o repasse de verbas no Estado e em Brasília? Né? Então, assim, no mau sentido da palavra, é municipalizar os estados. É disso que se trata. Né? Esse seria um aspecto. Eu altero drasticamente o Pacto Federativo. E aí eu já lanço mais algumas dúvidas que sempre me acompanharam. E eu estava lembrando agora na sala que nós discutimos aqui no Mato Grosso do Sul a primeira vez a reforma tributária em 1999, na sede da SomaSul, quando o Germano Rigoto era relator da proposta. Né? Então, não é de hoje que se discute isso. O outro aspecto é o seguinte, quando se fala, e aí talvez seja o grande confronto, quando se fala no problema das isenções e dos benefícios, né, e da guerra fiscal, é evidente que essa multiplicidade de legislação e de regra não é saudável para um ambiente competitivo. Evidente. Eu preciso de traços nacionais e diretrizes. Agora, uma das essências da guerra fiscal é exatamente a autonomia constitucional que cada Estado tem, que cada município tem. É disso que se trata. E os países não fazem isso uns com os outros? Quando eu estou discutindo para formar bloco, não é justamente eu tentar ali diminuir um pouquinho da minha autonomia para poder, no interesse comercial, formar um bloco? Então, nesse aspecto, o Brasil é um imenso bloco econômico. Os blocos sobrevivem. Então, por que a gente, para poder sobreviver, precisa de extinguir o modelo federativo que a gente tem? E mais um detalhe. E aí eu olho para trás, pelos exemplos que já são concretos. O deputado Paulo trouxe um deles, eu trago mais alguns só para provocar. Quando se fala em formar um organismo nacional para gerenciar, com todo respeito, olhando o histórico brasileiro, isso é uma piada. Porque, se fosse assim, não existiria guerra fiscal, porque o CONFAS ia funcionar. E quem disser para mim que a existência do CONFAS impediu guerra fiscal, né? Não existiria diferença regional, porque o dispositivo constitucional dos fundos, SUDECO, SUDENE, iriam funcionar. Então, também teria garantia de desenvolvimento local, a partir de tributação centralizada só na mão da União, porque esses fundos iam funcionar e garantir a função constitucional deles. E o deputado Paulo lembrou do maior exemplo. Não existiria problema de restituição da Lei Candir, porque quando criaram o gatilho,
e que tiraram dos estados produtores a tributação dos produtos primários e semi-elaborados, o desenho era exatamente como esse que se apresenta aqui. Um fundo, o cálculo exato, a restituição desse jeito. E quem não conhece a história aqui, gente? Terminou num péssimo acordo para os estados, e aqui eu não estou fazendo defesa de poder público, que parece que o cidadão empresário não está contemplado. Está sim, está contemplado. Sabe por que está? Porque quem é que trabalha nesse mercado que tem confiança na política de restituição de créditos decorrentes das operações tributárias? Para dizer que nós vamos ter uma devolução imediata dos créditos gerados? Então, assim, enquanto o mundo está discutindo tributação nos quatro pilares principais, e a gente realmente, nesse ponto eu não vi na proposta de reforma, nós, de fato, estamos no bloco que tributa consumo, de maneira majoritária, 45%, 47%, 49%, né? Em detrimento da tributação de renda, e aí inclui lucros e dividendos. Não adianta, tem que falar disso. Se eu não falar disso, essa é a discussão. Tributação de patrimônio, que todo mundo volta e meia fala, que pode salvar a lavoura, no mundo todo é pequenininho, não é expressivo. E tributação de folha também não é o diferencial. A Europa tributa, a OCDE tributa igualzinho a gente. 26, 27 a gente, 28, 25 eles, 26, 27 nós. Então, assim, são muito mais preocupações e dúvidas que a gente traz, mas, aproveitando a presença aqui do deputado Beto Pereira, que é um dedicado estudioso dessa matéria, já desde os tempos que foi prefeito, e já discuti isso com ele, porque presidiu a SomaSul. Esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente precisa de enfrentar de verdade. E me preocupa que parece que a discussão da reforma está num ponto, sim, de maturidade de votação. E aí esse é o problema, essa velocidade e essa pressa. Mas, apenas essas contribuições, deputado Paulo, eu agradeço a participação e, mais uma vez, cumprimento a todos os presentes.